Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 8. Eu vou ler. Diz assim: Meu Pai será glorificado, se derdes frutos abundantes e fordes meus discípulos. Vou ler de novo. Meu Pai será glorificado, se derdes frutos abundantes e fordes meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o tema da nossa noite de hoje é ressuscitando o processo formativo. Quando nós falamos em processo formativo, nós precisamos entender aqui duas palavras. Primeiro, processo. A palavra processo significa uma caminhada, um caminho, um processo na qual nós vamos fazendo parte. O processo é você estar em constante movimento. O processo é estar no processo de formação. Formação, primeiramente, então, ou seja, processo, ele é contínuo. Um processo, ele pode ter começo, meio e fim. Porém, quando eu trago a palavra formativo, que vem da palavra formação, significa então, ou seja, nós estamos no eterno processo de formação. Eu queria que você escrevesse isso no chat. Eu estou num processo de formação. Escreve aí, eu estou num processo de formação. Eduardo, mas eu já tenho 70 anos de idade. Eu estou num processo de formação. Eduardo, eu já caminho há 25 anos. Eu estou num processo de formação. Eduardo, eu caminho há 1 ano. Eu estou num processo de formação. Nós precisamos entender que no caminho com Jesus, nós nunca estaremos prontos. Nessa caminhada de Jesus, nessa caminhada da igreja, nós nunca vamos estar prontos. E nunca ninguém será tão bom que não tenha nada para aprender. Como também nunca ninguém será tão despreparado que não tenha nada para ensinar. Volto a dizer, nunca ninguém será tão bom que não tenha nada para aprender. E nunca ninguém será tão despreparado que não tenha algo para ensinar. Então logo eu entendo que nesse processo formativo, nesse processo de formação, ou seja, eu estou num processo constante de formação. A todos os dias eu preciso aprender, a todos os dias eu preciso me formar, a todos os dias eu preciso me doutrinar, a todos os dias eu preciso estar neste processo de aprendizado. Logo também, eu não sou tão despreparado que eu também não possa colaborar com o processo de aprendizado dos outros. Então, ou seja, eu estou num processo de formação. Esse processo de formação, ou processo formativo, nós poderíamos aqui trazer na palavra de discipulado, que foi aquilo que Jesus disse na palavra que nós lemos aqui. Meu Pai será glorificado se derdes frutos abundantes. E quando nós pensamos em frutos abundantes, nós podemos pensar tanto na nossa vida pessoal. Então Deus quer sim que eu, Eduardo, seja uma pessoa abundante. Deus quer sim que eu dê frutos e frutos abundantes. Que frutos abundantes? Um casamento abundante, filhos abundantes, uma profissão abundante, mas também dê frutos espirituais abundantes, que eu seja cada dia mais santo, que eu seja cada dia mais convertido e que eu também produza frutos espirituais para Ele. De qual maneira? Que eu colabore para que pessoas também encontrem este processo de santificação e intimidade com o Senhor. Então, que frutos que Deus quer? Serão os frutos, aqui eu me lembro então, daquela passagem dos talentos, onde cada um de nós prestará conta dos dons e talentos que Deus me confiou.
Ou seja, se Deus me deu um dom de pregação, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se eu não pregar, porque, ou seja, foi o dom que Deus me concedeu. E aí a outra passagem vai dizer que as pessoas, infelizmente, desconhecem a Deus, porque não há quem fale para elas, e então Deus suscita pregadores para que fale do amor deles. Deus suscita pessoas para orar, Deus suscita pessoas para aconselhar. Então todos nós estamos nesse processo de dar frutos para Deus, fruto esses que serão contabilizados e cobrados por Deus no fim da nossa jornada. Você está me entendendo? É isso. Então nós prestaremos contas dos nossos dons para Deus. Isto é fruto abundante que Jesus disse: meu Pai será glorificado se derdes frutos abundantes. Ou seja, o meu ministério é de Deus, o meu dom é de Deus, o meu chamado é de Deus, o meu propósito é de Deus, a minha pregação é de Deus. Todos os frutos hoje recolhidos do Instagram Eduardo Oliveira, do YouTube Eduardo Oliveira, do Instagram Filho de João Batista, do YouTube, não é do Eduardo nem do Moisés, é de Deus. Esses frutos são para que Deus sejam glorificados. Lógico que nós somos o porta-voz, nós somos a cara que aparece, nós somos a voz que fala, mas os frutos são de Deus. Todos os frutos que cercam hoje, todos os canais, os meios de evangelização, Filhos de João Batista, Moisés Rocha, Eduardo Oliveira, são frutos de Deus. Não é para a honra, não é para a nossa glória, nem para a nossa vaidade. Assim como nos ensina nosso Pai espiritual, que Ele cresça e que eu diminua. Os frutos são de Deus, para a honra e glória de Deus. Nisto meu Pai será glorificado, disse Jesus. E aí ele continua: meu Pai será glorificado então nos frutos que vocês darão através dos dons e talentos que Ele deu, mas também se fordes meus discípulos. Ou seja, Jesus nos convida para que eu e você façamos parte de um processo de discipulado. Então, ou seja, esse processo de formação, este processo formativo, nós também podemos chamar de discipulado. E aqui nós precisamos entender: Jesus tinha muitos seguidores, muitos seguidores. Na multiplicação dos pães, ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tinha muitas pessoas que seguiam Jesus, mas discípulos eram poucos. Porque, ou seja, muitos querem seguir, mas poucos querem se tornar discípulos. Qual é a diferença de um e do outro? O seguidor é aquele que acompanha, o seguidor é aquele que admira, o seguidor é aquele que curte, é aquele que gosta. Nossa, o Eduardo prega bem, nosso Moisés é uma bênção, nossos filhos de João Batista são uma maravilha. Mas a pessoa admira, ela curte, ela gosta, mas à distância. Ela não quer se comprometer com a obra, ela não quer se comprometer com a pessoa, ela simplesmente admira e gosta à distância. Ou então até mesmo o seguinte: quando escutar falar qualquer coisa mal, o seguidor ele vai dizer: é isso mesmo, eu sempre achei aquele povo muito estranho, grita demais, são muito radical, eu sempre achei o Moisés radical demais, o Eduardo com aquela carinha dele não me enganava. Então isso é atitude de seguidor. Nós temos, por exemplo, hoje, os canais de comunicação dos Filhos de João Batista. Nós ultrapassamos quantas pessoas, Micaela? Quantos? Isso no Instagram, juntando todas as plataformas. Então, ou seja, nós temos mais de 280.000 seguidores nas plataformas Filhos de João Batista. Ou seja, nós estamos falando de quase 300.000 seguidores. Hoje eu tive nós estamos aqui num processo. Hoje eu falei para você que eu passei a tarde inteira no escritório hoje, resolvendo os despachos administrativos. E eu recebi uma informação do nosso financeiro e do nosso setor de sócios, onde nós estamos com menos de 500 sócios na revista. Talvez a comunidade Filhos de João Batista, nós vamos ter que suspender a nossa revista. Por quê? Porque os custos que eu estou tendo com ela hoje não pagam os custos gráficos de taxas de bancária que eu tenho que ter. Ou seja, nós temos 300.000 seguidores e 500 pessoas que são sócios fiéis da obra. Acho que já ficou claro para você a diferença de quem é seguidor
e de quem quer se comprometer com a obra. Lógico, eu entendo. Questões financeiras, as pessoas ajudam com outro dinheiro. Ok, eu não estou aqui criticando, por favor, me entenda. Eu estou tentando dar exemplos para você da diferença do seguidor para o discípulo. Então o seguidor, ele admira, ele gosta, ele curte, mas ele não cria laços. Já o discípulo, ele quer criar laços, ele quer criar relacionamentos, ele quer criar intimidade. Aqui então eu vou lembrar daquilo que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer logo no seu parágrafo 1º, onde ele diz que todo cristão é chamado a conhecer, a amar e a servir a Deus. Todo cristão é chamado a conhecer, a amar e a servir a Deus. Porque, ou seja, primeiro eu conheço a Deus e depois eu amo, porque não tem como eu amar aquilo que eu não conheço. Mas se eu conheço e se eu amo, é natural que eu vou querer estar perto. E se eu quero estar perto, eu sou chamado a servir. Se eu estou chamado a servir, eu sou chamado a entrar neste processo de formação, que nesta noite nós estamos chamando aqui também de processo de discipulado. Então, ou seja, não basta eu ver milagres, não basta eu participar de encontros de cura e libertação, não basta eu orar em línguas, mas é necessário que eu me permita ser moldado e me torne discípulo de Jesus. Prova disso é aquilo que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, 9, 10 e 11. Se você pegar o Evangelho de Marcos 8, 9, 10 e 11, os capítulos, ali Jesus está fazendo uma jornada de discipulado com os discípulos. Ele então chama os 12 e ele vai caminhando por Bessabeia, por várias cidades, e ali ele vai curando leprosos, ele vai curando cegos, ele vai curando paralíticos, ele realiza a multiplicação dos pães, e no final, então, é onde ele convida os discípulos, fala, vem e segue-me. Então, ou seja, primeiro Jesus fala, segue-me, e depois ele fala, vinde após mim, ou seja, são dois chamados que o Senhor faz. Então, primeiro ele mostra a jornada, ele mostra os milagres, e então uma vez que você viu os milagres, uma vez que você conheceu, uma vez que você passou a amar, ele então chama, vem e segue-me. Então, ou seja, o processo do discipulado é o processo daquele que larga tudo para seguir o Senhor. Lógico, quando eu estou dizendo aqui largar tudo, eu não estou dizendo para você largar o seu emprego, largar a sua cidade, a sua casa e se consagrar a uma comunidade. Não é apenas sobre isso. O processo de discipulado não é apenas para quem faz parte de comunidade. O processo de discipulado não é apenas para quem faz parte de congregação, mas todo cristão, todo aquele que se diz católico, precisa entrar neste processo de discipulado, que esse processo de discipulado nada mais é do que um processo de intimidade com Deus, um processo de seguir os passos do Senhor, um processo de largar tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus para segui-lo, para servi-lo e para amá-lo. Então, ou seja, vinde a mim. É aquela graça do tesouro oculto, que vai dizer o evangelho do homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Ele vai, então, larga tudo, vende tudo para comprar aquela terra, porque ele sabe que ali está um tesouro. O discípulo é aquele que larga as redes imediatamente. Quando Jesus passou pelo mar, ele foi chamando João, chamou Pedro e falou, vem, segue-me. E a Bíblia diz que eles imediatamente largaram os seus barcos e as suas redes para seguir o Senhor. É também o chamado de Mateus, o cobrador de impostos. Mateus estava na coletoria de impostos, recebendo os impostos, e Jesus falou, vem e segue-me, e a Bíblia diz que ele deixou tudo e imediatamente o seguiu. Ou seja, o processo do discipulado, o primeiro estágio, ele quer que eu abra mão de mim mesmo, para me colocar a caminho dele, porque nenhum discípulo será discípulo se não abrir mão das suas convicções, se não abrir mão das suas vaidades, se não abrir mão do seu egoísmo, se não abrir mão da sua prepotência, porque o primeiro estágio do discípulo é permitir ser formado, é se permitir e ser forjado. Mas então, se eu estou tão cheio de mim, se eu estou tão cheio do meu ego, se eu estou tão cheio da minha arrogância, prepotência e vaidade, não tem como existir formação, porque eu já me acho autossuficiente e não necessitado de aprendizagem. É isso. Então, ou seja, o processo do discipulado, ele passa por esse processo de desprendimento. Para que eu e você aprendamos, é necessário com que eu e você queiramos aprender. Não tem como você encher um copo d'água se ele já está cheio. Entende? Eu não vou fazer porque aqui está frio. Não vou jogar água e também não vou molhar a sala. Mas imagine você se esse copo já estivesse cheio. Não tem como eu aprender
Não tem como eu encher se ele já está cheio, porque conforme for enchendo, vai transbordar, ou seja, não absorve, vai cair para fora. Agora, ao passo que eu me esvazio da minha arrogância, das minhas vaidades, dos meus achismos, então eu libero espaço para que o processo de formação se realize na minha vida, até que o ponto que vai ficando bem pouquinho de mim, e para que vá enchendo dentro de mim as características do mestre, a ponto que já não seja mais quem eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Foi o que Paulo entendeu. Ou seja, quando Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele se permitiu adentrar neste processo de formação, onde ele foi se esvaziando de tudo aquilo que ele acreditava, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, das suas vaidades, a ponto de ele sendo formado face a face de Cristo. Ou seja, Cristo fez nele um processo de formação e de discipulado. E volto a dizer, esse processo de formação se dará por toda a nossa vida. Quantas vezes Deus vai ter que nos quebrar e nos moldar? Eu não sei. O que eu posso dizer é que eu, Eduardo, caminho com o Senhor há 25 anos. E há 25 anos eu aprendo todos os dias a depender mais, a confiar mais, a acreditar mais. É isso, a estar no centro da vontade de Deus. E isso que é lindo. O discípulo, ele precisa aprender. O discípulo, ele precisa descobrir. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor para a vida do discípulo. Minha gente, como é maravilhoso você estar no centro da vontade de Deus para você. Eu posso dizer isso. Há 4 anos atrás eu passei talvez por um dos desertos mais terríveis da minha vida. Dolorido, custoso. Mas Deus estava me formando. Eduardo, mas mesmo assim, depois de 25 anos, depois de 25 anos, Deus me jogou no deserto, porque Ele precisava me formar, Ele precisava me forjar. Para quê? Para que eu estivesse no centro da vontade dEle. E quando você está no centro da vontade de Deus, nada te abala, nada te derruba, ninguém mexe com você, porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Podem tentar te derrubar, podem tentar puxar o seu tapete, podem falar mal de você, mas você estando no centro da vontade de Deus, você não está nem aí para nada, porque o que te importa é agradar a Deus, o que importa é agradar o seu mestre, o que importa é você seguir nos passos dele. O discípulo segue os passos do Senhor, e se ele foi humilhado, se ele foi rejeitado, se ele foi perseguido, porque eu não serei no cumprimento do meu propósito, mas isso não nos abala, porque você está no centro da vontade de Deus. Isso é um processo de discipulado. Mas entenda, às vezes eu recebo muitas pessoas pedindo ajuda nas redes sociais, eu oriento muitas pessoas, e às vezes a pessoa fica falando, eu estou rezando, ou então quantas pessoas eu encontro pelo Brasil, nossa irmão, eu já caminho aqui há 10 anos, mas ninguém me dá espaço. Nossa, é sempre aquela panelinha ali, você está vendo, irmão? É sempre aquela mesma panelinha. Eu estou aqui há 10 anos, mas eu não descobri o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ninguém me dá espaço. Eu já falei para Deus que o dia que Ele quiser, eu estou aqui à disposição dEle. Mas será que está mesmo? Será que você não vê as coisas que precisa fazer e fica fazendo vistas grossas? Alguém tem que pedir para você tirar uma cadeira e pôr no lugar? Alguém tem que pedir para você ajudar? É isso mesmo? O discípulo não espera mandar o que tem que fazer. O discípulo, ele vê o que tem que fazer, pega e faz. Deus usa dos disponíveis. Então primeiro eu dou o passo, e aí Deus fala, esse menino está com vontade, ele dá. Aí você dá outro passo, ele fala, esse menino está com vontade, ele dá mais. Aí você dá outro passo, ele fala, gente, esse menino está ficando bom, eu vou dar mais. O processo do discipulado é não ficar esperando que te mandem o que tem que fazer. Dá o passo, e Deus vai pôr o chão e você vai caminhando. Deus usa os disponíveis. Para que você seja um processo de discipulado, primeiro, disponibilidade. Se põe à disposição, não esperando que te digam o que tem que fazer, porque o discípulo, ele olha e ele sabe o que ele tem que fazer. Então isso é processo de discipulado. Primeira coisa, se colocar à disposição.
Eu estou disponível, mas não esperando que me mandem, eu pego e faço. Amém? Amém. Eu tenho certeza que se você olhar no seu grupo de oração, na sua paróquia, na sua comunidade, com certeza tem coisas para fazer. Tem, gente, e tem mesmo. Toda paróquia, toda comunidade, todo grupo de oração, existe gente sobrecarregada. Por quê? Porque existe outras tantas no banco, esperando que quando o Senhor me falar para me fazer, eu faça. E o pior é que além de não fazerem, fica ainda falando, é uma panelinha, é um grupinho, não abre espaço. Mas será que não abre espaço porque você não quer fazer? É isso. O processo de discipulado, ele passa primeiro por uma disposição minha. Eu estou aqui, vamos lá, o que tem que fazer? Tem que carregar caixa? Bora carregar caixa. Eu pego e eu assumo os trabalhos. Não fico jogando a batata quente no colo dos outros. Primeiro passo do discipulado, disponibilidade. Eu sempre falo para Deus o seguinte. Hoje, quando eu olho para o Eduardo Oliveira, falo de mim, gente. Estou aqui, eu estou pregando em casa, né? Então, para mim, aqui vocês, eu estou pregando na minha casa. Então, quando eu olho hoje para o Eduardo Oliveira, eu falo, Senhor, eu sou o piorzinho que tem. Mas uma coisa eu sempre tive da vontade, eu sempre tive dentro de mim, e Deus sabe disso. Disponibilidade, fé e ousadia. Muitas vezes, Deus age das coisas pela ousadia da gente. Eu me lembro quando eu cheguei na comunidade Filhos de João Batista, 9 anos atrás, quem sabe meu testemunho conhece. A primeira vez que eu vim na comunidade pessoalmente foi no acampamento mariano, que acontece em dezembro. Era abaixo de lonas, tendas alugadas, choveu 3, 4 dias, uma lama terrível. Eu fiquei acampado, nunca tinha ficado acampado na minha vida, fiquei a primeira vez, choveu dentro da minha barraca inteira, dormi sentado numa cadeira 2 noites, a minha mala encheu de lama, enfim, aquela situação. Quando foi o próximo acampamento mariano, eu já estava na comunidade. E eu lembro que eu cheguei e falei para os irmãos, nós vamos construir um rincão. Nós vamos meter uma tenda que for de telha de amianto, que não vai ter piso, contrapiso, que vai jogar brita. Nós vamos fazer. Não, mas nós não temos dinheiro, nós não temos condições. Eu falei, nós vamos fazer. E nós demos um passo de fé, lógico, não sou eu sozinho, mas com toda a comunidade, nós demos um passo de fé. E nós conseguimos inaugurar para o próximo acampamento, o rincão, que está lá até hoje, capacidade de 400 pessoas sentadas. Então, enfim, quando você dá o passo, quando você é ousado em Deus, Ele te dá mais. Processo formativo é isso. No ano passado, em janeiro do ano passado, eu tive que me aprender novamente. Ao quê? A lidar com redes sociais. Não sabia lidar com rede social. Eu tinha minha rede social, era algo pessoal minha. Mas eu nunca enxerguei a internet como terra de evangelização. E em janeiro do ano passado, quando eu entrei na capela para rezar, nesse processo formativo que Deus faz conosco, Deus falou para mim que a internet era terra de evangelização. E eu fui necessário entrar no processo formativo. Aprender a internet, aprender a mexer. Frutos, está aí o meu Instagram. Então, em um ano, eu saí de 800 seguidores para 38 mil seguidores em um ano. Porque eu quero? Não, propósito de Deus. Então, a gente precisa aprender a se colocar no processo de formação contínuo, constante. Isso é disponibilidade, fé, ousadia e processo de formação. A quarta coisa que um discípulo precisa ter: obediência. Obediência. Obediência à vontade do Senhor. Obediência àquilo que Deus quer de você. Muitas vezes a gente fica interpretando coisas do Senhor, aquilo que é melhor para nós. Em 9 anos de comunidade, já teve situações sim, de eu entrar para a capela e falar para Deus, Deus, eu vou embora. E Deus me dá passagem de falar, se você for embora, você vai morrer, se achando que você vai ter vida boa. Eu tenho essa passagem gravada comigo até hoje, nunca mais esqueci dela. Se você for, irá morrer você, toda a sua família, e jamais voltarás a vir esta terra. E por obediência, a gente vai ficando. Nas lutas, nas dores diárias, nós vamos ficando. E Deus vai honrando, Deus vai abençoando, porque isso é um processo de formação. Entenda? Comunidade, paróquia, serve como processo de formação. Se você quer conforto, se você quer aplauso, se você quer glória, não entre para o processo de formação. Se você está sendo forjado, se você está sendo podado, se você está sendo
massacrado, isso faz parte do processo de formação. Para quê, Eduardo? Para que você seja igual ao mestre, porque Jesus disse: todo aquele que me acompanhar, que seguir os meus passos, farão as obras maiores do que eu faço. Então, quando você entra no processo de discipulado, que você se coloca à disposição, que você dá passos de fé, que você tem ousadia e que você tem obediência, Deus vai te usando, te formando e te forjando para levar aquilo que Ele tem e quer para a sua vida. Entenda, não é por você, é por Ele. O discípulo dá passos no caminho do mestre. O discípulo é aquele que segue o mestre, não a sua própria cabeça, não os seus próprios pensamentos, mas é aquele que segue o mestre. E volto a dizer, todos nós fazemos parte deste processo de formação. Ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender, como ninguém é tão menos favorecido que não tenha nada a ensinar. Porém, nós precisamos entender algumas coisas. O discípulo é aquele que quer buscar a profundidade. Então o discípulo é aquele que olha para o mestre, como é que o meu mestre faz? Como é que o meu mestre faria? E ele passa a agir conforme o mestre. O discípulo é aquele que estuda. O discípulo é aquele que conhece. O discípulo é aquele que vai além das tradições. Então o discípulo não é apenas para aquele que reza e fala: Senhor, seja feita a sua vontade. Não, mas para que eu me torne discípulo de Jesus, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso aprofundar, eu preciso criar intimidade, eu preciso sair da superficialidade, eu preciso sair do raso, porque o discípulo é aquele que se assemelha ao Senhor. Aonde o Senhor está, eu quero estar. Aonde o meu mestre está, eu quero estar. Aonde o meu mestre tira o pé, eu quero pôr o pé, porque isso é parte do discipulado do Senhor. O discipulado do Senhor passa por nós, pela obediência, pela disponibilidade, pela fé e pela ousadia. É ir além, é sair apenas de seguidor e administrador, é ir mais fundo, é ir além. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Presta atenção nessas três palavras. Jesus nos chama em três dimensões. Vinde a mim é o primeiro chamado dele. Vinde a mim é: vem para mim, se converta, larga a vida velha. Vinde a mim. Vinde após mim é atrás, é seguindo os passos do mestre. Não é na frente, é atrás. Vinde após mim, para que então aconteça o ide. E me desculpa o que eu vou falar, mas tem muitas pessoas querendo viver o ide sem viver o vinde a mim e o vinde após mim. Não tem como viver o ide se não existir os dois primeiros estágios do chamado. Primeiro vem a mim, primeiro se converta, primeiro larga a vida velha, primeiro toma atitude, primeiro muda o caráter. Depois, vinde após mim, segue os passos, o que o mestre faria, como é que o mestre faz, como é que o mestre ensina, para então acontecer o ide. E isso acontece dentro das comunidades, dentro das paróquias, dentro dos grupos. Nós vivemos um bando de gente hoje querendo viver o ide. Eu quero ir viver missão. Porque eu quero anunciar, porque eu quero ir para a África, porque eu quero ir para não sei para onde, mas a pessoa não viveu nem os dois primeiros estágios. Ninguém pode falar com ela que ela se emborrece. Ninguém pode falar nada. Entenda, todos nós somos discípulos e também somos mestres de alguém. Somos chamados a ser discipulador de alguém. Então os irmãos de comunidade são discipuladores. O fundador é mestre. Mas nós não queremos fazer parte desse processo de formação. Eu quero viver o ide, mas eu não quero viver o vinde a mim e nem o vinde após mim. Que nós saibamos diferenciar isso. Vinde a mim, vinde após mim, para então acontecer o ide. Não tem como acontecer o ide se não existir os dois primeiros estágios do chamado do Senhor. E como eu volto a dizer, todos nós somos chamados a ser discípulos e também discipuladores. Foi missão do Senhor para nós. Jesus disse: ide e fazei discípulos meus. Ide e fazei discípulos meus. Eduardo, como é que eu vou ser discipulador? Eu preciso fundar uma comunidade? Não. Eu preciso ser coordenador? Não. O processo do discipulado e do discipulador passa em todas as esferas da nossa vida.
dentro do casamento. Eu me torno mestre e aprendiz. Eu, em 19 anos casado com a Edna, eu aprendi muito com ela. Mas eu também tenho certeza que eu também ensinei muitas coisas a ela. A ponto do que isso é o maior exemplo de discípulo e mestre. Quando alguém olha para a Edna, a pessoa fala, nossa, você tem os traços do Eduardo. Ou quando a pessoa olha para o Eduardo, a pessoa fala, nossa, tem os traços da Edna. A ponto de nós estarmos no mesmo lugar juntos e sem a gente falar nada. Um olhar para o outro e saber o que o outro está pensando. Porque existe intimidade. Isso é discípulo e mestre. Então você também é discipulador do seu esposo, do seu cônjuge. Você é discipulado e discipulador dos seus filhos. Dentro da nossa casa existe um processo de discipulado. Eu tenho meu filho de 14 anos e um de 6. A todo momento eu estou ensinando coisas para eles. Mas também eu estou aprendendo coisas com eles. Entenda, todos nós sempre temos algo a ensinar e sempre temos algo também a aprender. O processo de discípulo e discipulador alcança todos nós. Todos nós. Todos nós. E para mim poder encerrar, eu quero aqui trazer algumas atitudes do discipulador. O que se espera de um discipulador na sua relação com o discipulado? Você pode me perguntar. Isso serve para quem é coordenador de grupo de oração, catequista, você que é chefe de uma empresa, você que é líder de alguma forma, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que é professora, você que atua nas mais diversas áreas da sua vida como líder, como liderança, seja liderança da igreja, seja liderança no mundo secular. Como é que eu posso gerar discípulo? Como é que eu posso gerar pessoas melhores? Como é que eu posso formar pessoas de bem? Então, vamos lá comigo para as dicas que eu quero te dar. Primeira dica do discipulador em relação ao discípulo: oração. É a base. É a base. É o principal, é a base, é o óbvio, mas é isso. É muito importante no processo de discipulado que o discipulador separe um tempo de oração dedicado aos seus discípulos. É isso mesmo. Eu, enquanto discipulador, eu preciso ter um tempo de oração com os meus discípulos. Em casa, todos os dias, nós rezamos o terço em família. O que é isso? É o momento do discipulador parar, para então rezar com os discípulos, que neste caso eu estou chamando os meus filhos. Então eu preciso rezar com eles, eu preciso estar com eles e eu preciso rezar por eles. Porque além de eu rezar, além de eu dar o exemplo na oração, isso também vai criando intimidades entre nós. Porque quando chega na hora das intenções, os meus filhos colocam as intenções deles. E eu vejo o que está passando no coração deles. E eles rezam pela prova, eles rezam pela dificuldade com amiguinhos, eles rezam por isso, rezam por aquilo. Então ali rola uma intimidade. Então o primeiro passo que precisa existir entre o discipulador e o discipulado é oração. O discipulador ou o mestre, ele precisa orar pelos discípulos, mas também precisa rezar individualmente com os seus discípulos. Para quê? Para que crie comunhão espiritual. É lindo, não é? É isso. Segundo, base para que o discipulador, ou relação que o discipulador tem que ter com o discípulo, ensinamento da palavra de Deus. É isso mesmo. Como nós temos falado aqui todas as noites, praticamente em 40 noites, em 31 noites temos falado isso. A Bíblia é a base da vida humana. Aqui nós temos base para tudo, manual de como educar filhos, manual de como construir. Então só é possível um discipulado crescer se ele for baseado na palavra. Eu, enquanto mestre, eu não posso ensinar o meu discípulo baseado nas minhas próprias experiências, até porque as minhas próprias experiências nem sempre vão servir para o meu discípulo. Entenda, eu tenho 40 anos, o meu filho tem 14. Então aquilo que muitas vezes serviu para mim quando eu tinha 14 anos, hoje nem existe mais. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Hoje não pode mais trabalhar com 13 anos de idade. Entende? Então, ou seja, nem sempre as minhas experiências pessoais servem como base para o discípulo. Então qual que é o meio de eu não ter problema? A palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é atualizada diariamente na vida de cada pessoa. Então, primeira base de relacionamento entre o discipulador e o discípulo, oração. Segundo, palavra de
Deus. É preciso seguir as Escrituras. Não basta as minhas próprias experiências pessoais. Não basta esse negócio de eu faço, me segue. Então é assim. Não, aquilo que foi bom para você pode não ser bom para mim. Cada pessoa tem uma experiência de vida diferente. Cada pessoa tem uma expectativa de vida diferente. Cada pessoa tem uma intimidade com Deus diferente. Então não pode ser baseado nas minhas experiências, naquilo que eu acho, mas sim na palavra de Deus. Terceira, atitude do discipulador com o discípulo. E isso eu acho importantíssimo. Compartilhar da vida. Gente, é isso mesmo. Como eu disse, Catecismo da Igreja Católica, você tem que conhecer, amar e servir a Deus. Não tem como existir discipulador e discipulado se não tem partilha de vida. É preciso ter uma construção de um relacionamento genuíno e aberto. É preciso compartilhar a vida, um ouvir o outro, descobrir coisas em comum, rir juntos, passar por vários momentos juntos, dos divertidos aos difíceis. Não tem como o mestre querer ser auxiliado pelo discípulo se ele não está presente em todos os momentos da vida do discípulo. E muitas vezes existem muitos mestres se colocando apenas nos seus papéis de mestres, mas não estão aptos a partilhar da vida do discípulo. Ou então acho que o discípulo tem que partilhar da vida, mas não partilha da vida de cá, entende? Nenhum relacionamento subsiste se só existe na relação de dar. Todo relacionamento, ele parte do relacionamento de dar e receber. Então eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo e eu dou. Então partilhar a vida é a base de um discipulado e discípulo bem realizado. Quarto, base para um relacionamento entre o discipulador e o discipulado: motivar sempre. É isso. Cabe a mim. Eu fui executivo de empresa por 18 anos. Fui gerente de vendas, supervisor de vendas, diretor comercial e diretor geral. E todos os dias eu tinha que chegar e motivar a equipe. Todos os dias. Todos os dias. Eu preciso motivar. Eu preciso fazer essas pessoas acreditarem nos sonhos dela. Eu preciso fazer essas pessoas irem além. Eu não posso matar os sonhos das pessoas. Eu não posso fazer as pessoas viverem o meu sonho, porque elas também têm sonhos pessoais. Se a pessoa perder o sonho pessoal, ela já morreu. Então eu, enquanto discipulador, enquanto mestre, eu preciso provocar no meu discípulo a ânsia pela busca dos seus sonhos. E eu preciso motivá-lo a buscar. Eu preciso motivá-lo a chegar lá. Eu preciso mostrar o caminho. Eu preciso ensiná-lo onde ele tem que ir. E isso é a base também de um bom relacionamento entre mestre e discípulo. E outra coisa, quando os discípulos são bem motivados, vai chegar novas pessoas. E eles vão ser ótimos para ajudarem você nesse processo de discipulado com os novos discípulos que chegarão. Quinto e última atitude que se espera de um mestre no relacionamento com o discípulo: investir tempo. É isso mesmo. Precisa dedicar tempo ao discípulo. Custa? Custa. É aquilo que a palavra vai dizer. Acho que é palavra. Que vai dizer que a ovelha tem que ter cheiro do pastor. Mas como é que a ovelha vai ter cheiro do pastor se a ovelha não tem relacionamento com o pastor? Ou se o pastor não tem relacionamento com a ovelha? Então precisa investir tempo. Então se você hoje é líder, coordenador, líder na empresa, chefe, patrão, empresário, catequista, pai, mãe, exerça você a liderança que você existe hoje, aonde você estiver, seja no mundo religioso ou seja no mundo secular. Eu quero dizer para você, você precisa investir tempo e gastar tempo com aqueles que estão sobre o seu comando. É necessário ouvir as dores, é necessário ouvir as lamúrias. Ah, mas me enche o saco é todo dia. Sim, mas você está nessa posição. Então se não quer estar nessa posição, abandona o cajado. Ponto. Mas se você está aí, é preciso exercer a função bem exercida, porque Deus vai cobrar a alma das ovelhas que Ele te confiou. É isso. Então precisa investir tempo. É preciso a ovelha ter cheiro do pastor e o pastor ter cheiro da ovelha. É preciso gastar tempo. E principalmente, no mundo que nós vivemos hoje, onde se corre tanto, onde os relacionamentos cada vez estão mais frios, mais técnicos,
mais profissionalizados. Fala para mim, é ou não é a melhor coisa de você ter alguém que você pode confiar? É, não é? De você saber que você pode contar com alguém, que essa pessoa vai te ouvir, vai te orientar, vai te puxar a orelha, porque o mestre também tem a função de puxar a orelha. O mestre te corrige, o mestre te poda, mas o mestre te dá carinho, te dá colo, te acolhe e é para o seu bem. E ele pega nas suas mãos e fala: bora, filho, bora! Vamos para cima, pode mais, você pode ir além, eu confio em você, eu acredito em você. É isso. Então, o que eu vejo, para mim terminar minha pregação, infelizmente nos nossos dias, nós vemos ovelhas se comportando como cabritos rebeldes, que não querem ser disciplinados, não querem ser discipulados, querem caminhar por si só, nos seus egos, nas suas vaidades, nas suas prepotências, nas suas arrogâncias, sem se permitir ser cortado, moldado e forjado pelo pastor ou pelo mestre. Mas infelizmente, nós também vemos muito mestres que não se fazem pastor das ovelhas. Então o que eu peço a Deus nesta noite, em que nós estamos ressuscitando o processo formativo, que nós, enquanto discípulos, assumamos o nosso papel de colocar o pé na pegada do mestre, aceitando ser moldado, forjado, podado, jogado no deserto, rebentado se for preciso, mas que a gente saia dali melhor, e que os mestres que nos direcionam possam ser cada dia mais os pastores que estão junto das ovelhas, orientando, conduzindo e tendo cheiro. É isso que eu peço a Deus nesta noite, pela intercessão de Jesus, bom pastor. Que Deus te abençoe, que você seja um discípulo no processo de aprendizado. Todos os dias é necessário aprender, e todos os dias nós também ensinamos aonde quer que nós estejamos. Que eu e você saibamos essas duas dimensões do processo formativo. Processo de formação contínuo a todo instante. Que Deus te abençoe.